Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei um vídeo para você com todo capricho, vale muito a pena você assistir. Nele eu trago a correção da parte de matemática da segunda avaliação diagnóstica 2022 da terceira série do ensino médio com as questões 9 e 10, questões que abordam aí os seguintes tópicos. Primeiro, a representação gráfica de números complexos e também equação trigonométrica, duas questões muito bacanas. A primeira propõe o seguinte: observe no plano de Argand-Gauss apresentado abaixo os afixos de 5 números complexos. Qual desses afixos representa um número imaginário puro? Como a gente já viu nos vídeos anteriores, se você não assistiu, vale muito a pena você assistir. A unidade imaginária foi uma unidade que os matemáticos encontraram para substituir, por exemplo, raiz quadrada de -1 se substitui por i, de unidade imaginária. E essas unidades imaginárias são representadas no eixo IM. Por exemplo, nesse eixo Ré, números reais, representa-se a parte real do número complexo. Nesse eixo IM, quer dizer números imaginários, representa-se a parte imaginária. Então vamos pegar aqui o primeiro ponto, ponto P. O ponto P, se você observar, ele está na direção do -3 com relação aos números reais. Então a parte real dele é -3. Se você observar em relação ao eixo IM, imaginários, né, em relação ao eixo dos números imaginários, ele está na altura -2. Então a parte imaginária dele é -2. Esse não é um imaginário puro. Ele é um imaginário sim, porque tem -2i nele, mas não é puro. Por que que não é puro? Porque tem a parte real. Vamos pegar aqui o ponto R. O ponto R, se você olha para o eixo dos reais, está na direção do -2. Se você olha para o eixo dos imaginários, está na direção do 2. Então ele tem a parte real valendo -2. A parte imaginária valendo 2. Então, também não é um imaginário puro. Por quê? Porque tem uma parte real significativa. O S, se você observar em relação ao eixo dos números reais, ele vale 4. Já em relação ao eixo dos números imaginários, está na altura 0, 0i. Se você observar o T, a parte real dele ele está na direção do 2, né? A parte real dele é 2. Agora a parte imaginária dele ele está na altura 2 do eixo imaginário, então vale 2i. I de imaginário também não é um imaginário puro, porque tem uma parte real significativa. O ponto Q tem a parte real igual a 0. Porque se você olhar aqui para o eixo dos números reais, ele está na direção do 0. Já a parte imaginária dele é 3i, porque no eixo dos imaginários ele está na altura 3. Olhando no caso do S, por exemplo, a parte imaginária é 0, sobra só a parte real. Esse é um número real. Já o Q, se você olhar que a parte real é 0, sobra só a parte imaginária, ou seja, ele é um imaginário puro, ponto Q. Alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. E por falar em bons estudos, quero aqui agradecer a Star Animações por ter observado, né, que eu havia colocado aqui no lugar da letra Q a letra P. A você, meu muito obrigado. A questão seguinte já aborda aqui trigonometria, mas especificamente cosseno. Cosseno é o deslocamento no eixo X, deslocamento direita e esquerda. Vamos pegar aqui um gráfico para a gente entender melhor com uma circunferência. Nós temos o eixo X e o eixo Y. No eixo X representa-se o cosseno, né? A gente usa esse macetinho para lembrar que cosseno é o deslocamento em relação ao eixo X. Se veio um raio para a direita, um raio para a esquerda, mas um raio de quê? Um raio da circunferência. Se você criar aqui uma circunferência, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o cosseno é -1. Por que que é -1? -1 raio para a esquerda. Aqui o cosseno seria 1, mas aqui diz que é cosseno de valores tais que esse cosseno seja -1. Então, o cosseno de π é -1. Né? Cosseno de π é -1. Mas tem outros também. Se eu der mais uma volta aqui, olha, se eu der uma outra volta em verde aqui, ó, peguei aqui de onde estava π, dei outra volta, mais 1π, mais 2π, vai para 3π. Cosseno de 3π também é -1.
Se você der outra volta aqui em cima, vai para 5π. Ó, outra volta em vermelho. Mas o cosseno de 5π continuou menos 1. Se você der mais uma volta, der 7π aqui, porque joga 2π em cima, porque uma volta é 2π, também vai parar no rumo do menos 1. Ou também poderia ser negativo. Se você pegar para cá, ó, menos π, tá menos 1, menos 3π, menos 1. Então, sendo assim, a solução é o quê? Partiu aqui do π. π mais 2kπ. Por que 2kπ? Porque veja que quando estava aqui em π, foi para 3π. Então, esse k, valendo 1, por exemplo, 1k, como tem 2k aqui, vira 2. É um número par. Como um giro são 2π, 2π é um número par, por isso que é 2k. Se você escolhe o k valendo 1, por exemplo, aqui tinha π. Você quer jogar 1k aqui em cima, ele vai dar 2π. 1π com 2π, 3π. Joga mais 1k, cada k é 2π. 5π, 7π, assim por diante. Por que deu 2? Porque está aumentando de 2 em 2. 3, 5, 7. Cada volta que você fizer a mais, aumenta 2π. Então, π mais 2k vezes π, né? 2k, porque é um número par de π que aumenta a cada volta, com k pertencendo aos números inteiros, porque não pode ser meia volta, um quarto de volta, né? Pode até ser negativa essa volta. Pode sair por aqui, dar um π negativo, com mais 2π negativo, 3π negativo. Pode, agora tem que ser números inteiros. Alternativa correta, letra C. C de circunferência. E de conto com você assistindo a todos os vídeos dessa playlist, porque são questões muito bacanas, dá para você assimilar muitas habilidades. Oh, que bom que você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria muito de te convidar a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática, para assim a gente ir compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.